Bom dia. Sejam todos bem-vindos à celebração da Eucaristia. As intenções da missa de hoje, por Domingos e Teresa Cardoso, José e Ana Cardoso, José Barreiro, Maria de Lourdes Barbosa Lima, Olívia da Silva, Antônio e Helena Mendes, Agostinho Maria Oliveira, Rosa Mendes Correia, Isabel e Leroy Barroca, Carlos Nunes Costa, Guilherme Simões, João Paulo Cunha e Albino e Cisaltina Souza. A missa de hoje começa na página 494 do nosso missal. De pé, acolhemos os sacerdotes e seus acólitos cantando. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia, meus irmãos e irmãs. E graças a Deus nós temos que encontrar aqui para celebrar a Santa Missa. E agora pedimos a sua misericórdia. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Senhor, que estás à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia e compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo e fazei que, assim como acreditamos que o Salvador do gênero humano está convosco na glória, assim também sintamos que, segundo a sua promessa, está conosco até ao fim dos tempos. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, estavam reunidos cerca de 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo anunciou na Escritura pela boca de Davi.
a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Na verdade, era um dos nossos e foi-lhe atribuído uma parte nesse ministério. Está escrito no livro dos Salmos: receba outro o seu cargo. É necessário, portanto, que de entre os homens que estiverem conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, desde o batismo de João até o dia que do meio de nós foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram 2, José, chamado Barsabás, de sobrenome Justo, e Matias, e oraram nestes termos: Senhor, que conheceis o coração de todos os homens, indicai-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar no ministério apostólico o lugar que Judas abandonou, a fim de ir para o seu lugar. Deitaram sorte sobre eles, e a sorte saiu em Matias, que foi agregado aos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor tem no céu o trono da sua glória. Todos. Bendiz a minha alma o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma o Senhor, e não esqueças nenhum de seus benefícios. O Senhor tem no céu o trono de glória. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para que os temem. Como o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. O Senhor tem no céu o trono de sua glória. O Senhor fixou no céu o seu trono, e o seu reino estende-se sobre o universo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, poderosos exércitos das suas ordens. Todos. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, se Deus tanto nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor de Deus que nos tem e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, porque sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para ti.
E digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo odiou-os, mas por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo, ao celebrarmos este 7º domingo da Páscoa, e também é o dia marcado como dia domingo das comunicações mundiais, somos chamados para ser comunicadores genuínos. Seja o nosso relacionamento com Deus, ou o nosso relacionamento com nossos irmãos e irmãs. Devemos começar por nós mesmos e dentro do nosso pequeno círculo da família e amigos, e por aqueles com quem interagimos e encontramos na vida. Vamos nos perguntar e pensar se lhes mostramos o amor que se espera de nós, ou se, em vez disso, os ignoramos ou menos os odiamos todo esse tempo. Nós sabemos muito bem, ser cristão significa que somos chamados a seguir os exemplos e passos do Senhor. E como Ele cuidou de nós, mostrou ser amor da forma genuína e nos comunicou tudo isso com clareza. Devemos, portanto, também construir nosso relacionamento com Ele, levando uma vida melhor e com mais oração. E, ao mesmo tempo, mostrar mais amor para com os nossos semelhantes. Meus irmãos e irmãs, nós somos testemunhas e sejamos testemunhas genuínas e boas da nossa fé cristã, mostrando mais amor em nossas ações na vida e na maneira como interagimos com nossos irmãos. É por estas nossas ações que as pessoas saberão verdadeiramente que pertencemos ao Senhor e não apenas para uma fé vazia. E através de nós e as nossas ações, podemos inspirar cada vez mais pessoas a virem e seguirem o Senhor também, e acreditar nele e em sua verdade. E é a nossa missão como cristãos proclamar o Senhor e a sua verdade. E a melhor maneira é levar uma vida cristã boa e exemplar da maneira possível, e comunicar nossa fé por meio de ações reais, concretas e genuínas. Lembremos também de rezar por aqueles que se dedicaram ao campo da comunicação, especialmente aqueles que trabalham arduamente e para estabelecer o alcance da Igreja através de várias formas de mídia, incluindo as redes sociais. Que o Senhor esteja também com eles e também nos fortaleça e encoraje a todos nós andarmos fielmente e a sermos boas testemunhas da nossa fé no Senhor, que seremos cada vez mais oradores e melhores no nosso relacionamento com Ele, agora e para sempre. Que Deus abençoe a todos e nos ofereça nossos esforços e para a sua glória. O Papa Francisco, sendo hoje o 54 Dia Mundial de Comunicações Sociais, deu uma interessante mensagem. A mensagem, o tema para este dia da comunicação é para que possas contar e fixar na memória. A vida faz história. Ele dedica a mensagem deste ano ao tema da narração, tecer histórias. Para não nos perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das histórias boas, ele diz. Histórias que edifiquem e que não as que destruam.
Histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Ele escreve nesta carta de hoje, nestas palavras: a história de Cristo não é um patrimônio do passado, é a nossa história, sempre atual. Mostra-nos que Deus tomou a peito o homem, a nossa carne, a nossa história, a ponto de se fazer homem, como nós, carne e história. E diz-nos também que não existem histórias humanas insignificantes ou pequenas. Depois que Deus se fez história, toda a história humana é, de certo modo, história divina. Na história de cada homem, cada um de nós, o Pai revê a história do seu Filho descido à terra. Cada história humana tem uma dignidade incancelável. Por isso, a humanidade merece narrações que estejam à sua altura, aquela altura vertiginosa e fascinante a que Jesus a elevou. Ele continua a escrever: vós sois uma carta de Cristo, como escrevia São Paulo aos Coríntios, confiada ao nosso ministério, escrita não com a tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne, que são os vossos corações. O Espírito Santo, o amor de Deus, escreve em nós, e escrevendo dentro de nós, fixa em nós o bem, recorda-nos-lo. De facto, recordar significa levar ao coração. Recordar, levar ao coração, escrever no coração. Recordar, escrever no coração. Por obra do Espírito Santo, cada história, mesmo a mais esquecida, mesmo aquela que parece escrita em linhas tortas, pode tornar-se inspirada, pode renascer como obra-prima, tornando-se um apêndice do Evangelho. Assim, as Confissões de Agostinho, por exemplo, o relato do peregrino de Inácio, a história de uma alma de Teresinha do Menino Jesus, os Novos Prometidos, de Alexandre Manzoni, e também muitos de nós temos lido Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. São inumeráveis histórias que têm representado admiravelmente o encontro entre a liberdade de Deus e a do homem. Cada um de nós conhece várias histórias que perfumam do Evangelho, testemunham o amor que transforma a vida. Estas histórias podem ser partilhadas e também podem ser partilhadas, contadas, feitas a viver em todos os tempos, com todas as linguagens, por todos os meios. Cada um de nós aqui temos a nossa história. A nossa história não é só a história humana, mas a história que nós compartilhamos com Deus e também assim é uma história divina. Vamos agradecer pela nossa história pessoal e não tememos para partilhar com os outros. A nossa história tem um valor da redenção. Obrigado. Proclamamos a nossa fé. Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos,
e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Deus de amor, ouvi as orações dos vossos filhos e fazei que os dons do vosso Espírito guardem em nós a memória que nos sempre viva. A resposta é ouvir no Senhor. Senhor, não permitais que, como Judas, sirvamos de guia aos que persistem em prender e entregar Jesus. Oremos, irmãos. Ouvindo o Senhor. Senhor, fazei-nos testemunhas da ressurreição do vosso Filho e levai-nos a contemplar a sua glória no céu. Oremos, irmãos. Ouvindo o Senhor. Senhor, ensinai-nos a bendizer o vosso nome e a recordar todos os vossos benefícios. Oremos, irmãos. Ouvindo o Senhor. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros, imitando o infinito amor que nos mostrastes. Oremos, irmãos. Ouvindo o Senhor. Senhor, ficai sempre em nossos corações, para que o vosso amor em nós seja perfeito. Oremos, irmãos. Ouvindo o Senhor. Senhor, dai-nos a graça de recordar sempre o que hoje ouvimos e de honrar a vossa lei santa e eterna. Oremos, irmãos. Ouvindo o Senhor. Senhor, guardai-nos na fé que o vosso Filho nos deu, para que sentirmos a plenitude da nossa alegria. Oremos, irmãos. Ouvindo o Senhor. Senhor, não nos deixeis viver segundo o espírito do mundo, mas consagrai-nos na verdade do Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvindo o Senhor. Invoquemos a Deus que é nosso amor, confiados na sua ressurreição, roguemos ao Pai que escute as nossas preces. Fazemos esta oração por vida de Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do Senhor. Pedimos isto por isso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos com maior solenidade nesse tempo em Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se nele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo de um extremo ao outro da terra. Vos ofereça uma oblação pura, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Este é o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, e com São José, seu esposo, e os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família que dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos, e lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, especialmente Domingos e Teresa Cardoso, José e Ana Cardoso, José Barreiro, Maria de Lourdes Barbosa Lima, Olívia da Silva, Antônia Helena Mendes, Agostinho Maria Oliveira, Rosa Mendes Correia, Isabel Leroy Barroca, Carlos Nunes Costa, Guilherme Simões, João Paulo Cunha, Albino e Cisaltina Souza, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. No seu coração e na nossa alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis nos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, mas a fé de cada um de nós aqui reunidos nesta manhã. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Still takes a long time. I don't move the dot, I just push the button. Push the button, yeah. Yeah, because it's so dark. You can tell what happened. Oh, yeah. Just all because of the, So I should leave it like that. okay, yeah. You just let me know. Sorry. Oremos. Ouvi-nos, Deus, nosso Salvador, e por estes sagrados mistérios, confirmai a nossa esperança, de que todo o corpo da Igreja alcançará um dia o mistério da glória inaugurado em Cristo, sua cabeça. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça por sua bondade infinita tomar parte na herança eterna. Amém. Vós que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade da vida encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, para a missa. Graças a Deus.